Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Estatística 2. Esse material eu vou disponibilizar no SIGA A e é ele que a gente vai utilizar na aula de hoje, nas próximas 3 aulas, tá? Que é o conteúdo que vai fechar aí até a nossa primeira prova. A gente continua estudando a questão dos testes de hipóteses e paramétricos, mas nesse caso aqui, o contexto do problema é um pouco diferente do que a gente já tenha visto em Estatística 1 ou nessa primeira parte da disciplina, porque aqui nós vamos estar trabalhando com a comparação de duas médias ou duas variâncias especificamente. Tá? Bom, no contexto que a gente vai lidar aqui, diferentemente de eu estar interessado em verificar uma afirmação que é feita para uma média ou para uma variância, como o que a gente fez anteriormente, eu vou estar querendo comparar as médias de duas populações ou as variâncias de duas populações, tá? Podem ter outros parâmetros de interesse, num caso prático, mas aqui a gente só vê em termos de médias e variâncias, só para vocês terem uma ideia do tipo de procedimento disponível quando você vai analisar um problema desse tipo, ou quando você vai propor um experimento para analisar, para comparar dois tratamentos, dois métodos, ou qualquer duas quantidades, né, em termos de média de duas populações, tá? E nesse contexto, a primeira coisa que a gente precisa determinar, identificar, é se as amostras que a gente está utilizando para comparar as duas populações são independentes ou dependentes, tá? A gente fala que as amostras são independentes quando as unidades onde a gente avalia a característica de uma população, ela não tem nenhuma relação com as unidades usadas para avaliar a característica na outra população. E aí, de forma simples, as amostras são dependentes quando o contrário disso acontece. E nesse contexto, um exemplo mais comum é quando a gente avalia, né, a característica na mesma unidade amostral, né? Então, às vezes, você tem restrição de que certos efeitos próprios do indivíduo podem alterar aquilo que você está estudando, além do próprio tratamento que você está aplicando, né? Ou o método que você está tentando comparar. Então, para manter intrínseco, né, essas características do indivíduo na hora da gente comparar os métodos, a gente faz a observação no mesmo indivíduo duas vezes. Antes de aplicar um método, por exemplo, e depois de aplicar esse método, a gente faz essa comparação. Quando especificamente a gente está tratando da comparação de duas médias, que é o primeiro bloco que a gente vai ver aqui, existem 4 diferentes procedimentos de se fazer. Cada um deles vai ser mais apropriado numa determinada situação. A gente vai passar pelos 4 porque é importante você saber assim, que se eu estou num determinado contexto, este é o melhor procedimento que eu posso fazer para comparar essas duas médias, certo? Então, vai depender de se essas amostras são dependentes ou independentes, tá? A gente vai ver nessa aula de hoje o caso de teste para amostras dependentes. Nas outras aulas a gente vai passar por essas características que diferenciam os testes para quando eu tenho amostras independentes, aí vai depender de outras características, como por exemplo, se as variâncias são conhecidas ou desconhecidas, e no caso delas serem desconhecidas, se eu tenho uma ideia de que elas são iguais ou diferentes. São cenas para a próxima aula. Na aula aqui de hoje, nós vamos ver o teste para amostra dependente. Em qualquer um daqueles contextos de comparação de médias, as hipóteses a gente formula da seguinte maneira. Eu vou sempre ter que contrastar, né, os dois parâmetros de interesse, que são a média da primeira população, Mi1, e a média da segunda população, Mi2. Os testes podem ser bilateral, unilateral à esquerda, unilateral à direita, com a mesma ideia que a gente tinha no procedimento anterior, tá? Só que a diferença aqui agora é que eu tenho que contrastar os parâmetros nas minhas hipóteses de alguma maneira. Então, em geral, a gente está só simplesmente querendo saber se as médias são diferentes, se uma delas é menor que a outra ou se uma delas é maior que a outra. E aí, nesse contexto, em geral, em vez de denotar as hipóteses ou ficar escrevendo como Mi1 e Mi2, eu uso um parâmetro para identificar a diferença entre essas médias populacionais, né? Então, esse Mi de D, quando ele aparecer, quem ele representa para mim? A média entre a diferença das médias populacionais. Está denotado por Mi, porque isso também é um parâmetro. Se o Mi1 e o Mi2 são desconhecidos, o Mi-D, que é a diferença entre eles, também é. Tá? Então, especificamente no teste bilateral, como é que ficam as minhas hipóteses? Ou eu vou escrever que Mi1 é igual a Mi2 versus Mi1 diferente de Mi2, ou de forma equivalente, que o Mi de D seja igual a zero ou diferente de zero. Por quê? Se uma média é igual a outra, a diferença entre elas é zero.
Se elas são diferentes, a diferença é igual a zero. E aí, de forma similar, nos testes unilaterais, né? Se eu quero saber se a média 1 é menor que a média 2, esse meu mid-d, definido como sendo mi1 menos mi2, ser menor do que zero, favorece o que está em H1. Se ele não for, eu não rejeito o que está na hipótese nula, que a gente já tinha discutido nos outros exemplos, que, né, a igualdade vai estar sempre mantida aqui na hipótese nula, tá certo? Bom, então sabendo como é que a gente formula as hipóteses, né, lá nos exemplos isso vai ficar mais claro, se precisar eu volto. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente lida com essas duas amostras, né, que no caso vão ser pareadas, nesse primeiro exemplo, nesse primeiro caso, que são amostras dependentes, para tomar uma decisão a respeito de se as médias são iguais ou diferentes com relação ao que a gente observa, com base no que a gente observa nas amostras, tá? Então, esses testes paramétricos, que é o que a gente tem abordado até agora na disciplina, vai ser assim até essa primeira prova, eles dependem da normalidade dos dados quando eu tenho amostras pequenas. Então, tanto os testes para um parâmetro apenas ou para comparação de médias, que a gente está vendo aqui, depende que meus dados tenham sido extraídos de uma população normal, tá? Ou então a amostra vai ter que ser grande. Em geral, nesses casos de amostras dependentes, a gente sempre tem amostra pequena, porque muitas das vezes é difícil, num experimento desse tipo, se obter muitas amostras, ou às vezes o experimento ele já é formulado para ser dependente, né? Eu avaliar 2 vezes a mesma unidade, justamente pela dificuldade de eu obter amostras, tá? Mas o procedimento geral vai ser o seguinte: a gente define, né, os dois parâmetros, Mi1 é a média da população de onde eu extraí a primeira amostra, aí eu vou denotar as amostras dessa população por x1, e Mi2 da segunda população. Eu vou ter, nesse caso de amostras pareadas, eu tenho N pares, x1 e x2, então para o primeiro indivíduo eu tenho uma medida da primeira população, uma medida depois, e por aí vai. Em geral, são medidas tomadas antes e depois de um tratamento, tem um certo método depois que eu aplicar esse método, tá? Então, esses experimentos antes e depois, em geral, é que caracterizam essas amostras pareadas. E como que a gente vai lidar com essas amostras, então, para tentar tomar uma decisão a respeito das médias das populações? A gente faz o seguinte: os dados eles vão estar para a gente num esquema de pares. Então, para cada unidade amostral, então eu tenho 1, 2, 3, até o enésimo indivíduo da minha amostra, eu tenho uma medida correspondente à primeira população, né, meu primeiro instante de medição, que é o x11, é a primeira observação do indivíduo 1 na população 1, e eu tenho uma medida para o indivíduo 1 na população 2, que é o x21. E para isso eu tenho todos esses pares de observação, N pares. Tá? Como aqui a gente está querendo observar, por exemplo, tendo essa amostra x1 e tendo essa amostra x2, eu tenho evidência de que a média ela é maior no procedimento 2 do que no 1, ou elas são diferentes, ou coisa parecida. O fato dos indivíduos estarem, as medidas terem sido tomadas em pares, faz com que a gente consiga resumir toda a informação necessária para contrastar as duas amostras através das amostras das diferenças, que eu estou denotando aqui por D. Então, o que eu estou dizendo é que, para cada indivíduo, toda a informação que eu tenho, né, para contrastar o X, a medida dele na primeira observação e na segunda, ela é resumida na diferença que eu tenho para esse par, que independente da direção onde eu pego, né, pode ser o x1 menos o x21, que é o que eu coloquei aqui, ou pode ser o contrário. Mas o que importa é que agora aqui, basta para a gente conhecer as amostras dessas diferenças aqui. Ó. Então, eu vou ter a diferença para o primeiro indivíduo, para o segundo, para o terceiro, até o enésimo. Então, no final das contas, esse problema de comparação de médias em amostras pareadas, ele se resume a um problema de comparar ou testar uma hipótese para uma média baseada numa amostra. Qual amostra? A amostra das diferenças que eu observei nos meus pares de medições. Tá? Então, se eu tenho uma única amostra e estou querendo, por exemplo, verificar se as médias dos indivíduos são iguais, basta eu verificar se eu tenho evidência suficiente de que a média dessas diferenças ela é igual a zero. Se a média das diferenças for zero, quer dizer que os indivíduos não mostraram nenhuma diferença em média de uma medição para outra. E é isso que a gente vai fazer no final das contas. Então, esse procedimento de teste para esse tipo de experimento, ele vai se resumir num procedimento que a gente já viu anteriormente. Tá?
Então, só para entender ali as expressões que vão aparecer, eu vou denotar por D barra a média amostral das diferenças. É o equivalente ao X barra lá, mas como aqui são os DIs, né? Aí eu estou chamando de D barra. E SD é o desvio padrão amostral das diferenças, que é aquele estimador amostral usual para uma variância, para um desvio padrão amostral, né? Só que aqui agora tomado com as diferenças, eu indexei pela letra D só para diferenciar nesse sentido. O que a gente faz? Eu pego essa amostra, calculo a média e eu tento comparar, né, a média que eu obtive para as diferenças amostrais com o valor das diferenças suposto na hipótese nula. Quem é esse valor? Aquele mid D. Então, eu tenho uma estatística de teste para comparar as diferenças entre as amostras trazida pelos dados. Quem reflete isso para mim? O D barra. Eu contrasto isso com a média, a diferença para as médias populacionais que eu estou supondo sobre a hipótese nula. Quem é isso? Aquele mid D que vai aparecer na minha hipótese, vai ser um valor dado. E a gente pondera isso pela variabilidade do processo de estimação dessas diferenças, porque a gente pegou uma amostra, né? Para cada amostra de tamanho n, de n pares, eu vou ter um D barra e um SD, então a gente tem que levar em conta a variabilidade. E aí, olhando para essa estatística dessa maneira, a gente vem cá e recai, na verdade, num teste que a gente já viu antes. Por quê? Se eu estou no contexto de distribuições normais, para as minhas duas amostras, esse D barra aqui também existe um resultado que mostra que ele tem uma distribuição normal, com média igual a mid D, se H0 for verdadeiro, certo? E com esse desvio padrão aqui. Então, essa estatística de teste eu chamei de T observado, justamente porque ela tem uma distribuição T-student com n-1 grau de liberdade, e esse teste, então, no final das contas, nada mais é do que aquele teste T que a gente já viu para testar a informação a respeito de uma média. Aqui, para a gente, quem é essa média especificamente? A média das diferenças. Entenderam? Então, é uma amostra que eu me baseio, a amostra das diferenças, contrasto a informação dos dados com a informação da hipótese nula, levando em conta a variabilidade através dessa estatística de teste, que eu conheço a distribuição dela sobre aquela suposição de normalidade, tá? E aí agora o procedimento de teste, para tomar uma decisão depois que eu calcular um valor observado para essa estatística, né? Depois que eu pegar os meus dados e calcular um valor para ela, esse procedimento ele é similar ou é exatamente igual ao procedimento do teste T para uma média. Então, como que é isso? Se o meu teste é bilateral, nesse caso, o que eu estou testando? Se a diferença entre as médias é igual a zero ou diferente de zero. Tá? Então, as hipóteses ficam aqui para o mid D, um único parâmetro, que no fundo está representando a diferença entre as médias da população. Se o teste é bilateral e eu estou nesse contexto de amostra pareada e vale a normalidade para os dados, o que eu vou fazer então? Eu vou na minha distribuição T com n-1 grau de liberdade, eu consigo, dado o nível de significância do teste, encontrar quem é a minha região crítica. O que era isso? Os pontos aqui na minha reta, né, nos quantis da distribuição T com n-1 grau de liberdade, tal que eu deixo uma área alfa sobre 2 abaixo dele e acima dele. Isso forma o que a gente chama de região crítica, que é, se eu calcular um valor para a estatística e ele cair dentro dessa região, eu rejeito a hipótese nula. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente fazia no teste T para uma média. Só que aqui agora pensando na diferença entre duas médias para as quais eu estou usando uma amostra pareada para comparar. Se eu quiser calcular o valor P para tomar a minha decisão, em vez de olhar, né, por esse método da região crítica, o que eu faço? É 2 vezes a probabilidade de, naquela distribuição apropriada, que no caso é a T com n-1 grau de liberdade, eu observar um valor acima do que eu tive em valor absoluto. É a maneira da gente calcular o valor P quando eu tenho um teste bilateral baseado na distribuição T, que nesse caso aqui é com n-1 grau de liberdade. Para o teste unilateral à esquerda, que é quando eu quero ver se uma das médias é menor que a outra, e eu tomar a diferença nos meus pares de forma que eu consiga conduzir o teste para essa hipótese aqui especificamente, a minha região crítica, o meu valor P, só importa a cauda da esquerda, da mesma forma como a gente faz o teste para uma média. No teste unilateral à direita, mesma coisa. Mas aqui eu estou querendo ver se a diferença de uma média, né? Se uma média é maior que a outra, e eu tomo as minhas diferenças lá nos dados, de forma que a minha pergunta inicial, o meu problema inicial, possa ser respondida através da rejeição ou não da hipótese nula, né, em favor dessa hipótese unilateral à esquerda aqui.
Tá? Nos testes unilaterais, a gente acha a área que me limita um alfa, né? O nível de confiança completo em uma cauda específica da distribuição. Assim como a gente, para calcular o valor P, só olha para uma cauda específica, seja na da direita, se o teste for unilateral à direita, ou na da esquerda, se o teste for unilateral à esquerda. Certo? Então, eu vou resolver um exemplo aqui para vocês, onde esse teste ele pode ser aplicado. Então, considere esse exemplo 1 desse material, que faz o seguinte. Realizou-se um estudo com o objetivo de avaliar a efetividade de uma dieta combinada com um programa de exercícios físicos na redução do nível de colesterol. Então, foi proposto você tem que fazer um certo tipo de dieta e um certo tipo de exercícios. Vou medir aqui o seu colesterol no início do estudo. E depois de um certo tempo, quando terminar esse programa aí, né, de que eu estou propondo, eu vou medir de novo o seu colesterol. Então, o que acontece nesse caso? Cada um dos 12 participantes ele tiveram a medida de colesterol medida no início do estudo e no final do estudo. Então, para cada um deles, eu tenho um par de observação. É no mesmo indivíduo que foi medido 2 vezes a minha variável de interesse, que é o nível de colesterol, certo? Então, aqui nesse problema está intrínseco nele a dependência entre as minhas duas amostras, as amostras que eu tenho antes e a amostra que eu tenho depois. O que eu quero responder? Assuma que os dados são normalmente distribuídos em ambas as populações, ou seja, tanto no início quanto no final do tratamento, e ao nível de 5% de significância, eu consigo dizer, com base nessa amostra, que o programa de exercício combinado com a dieta, ele foi efetivo para diminuir o nível de colesterol? Com base nessas amostras, sabendo que elas são provenientes de distribuição normal, é a informação que foi dada para você, tá? E assumindo esse erro do tipo 1 de 5%, que é o nosso alfa, essa amostra traz evidência para a gente de que foi efetivo? Se eu olhar para o primeiro indivíduo, ele teve uma medida de 201 para o colesterol no início e 200 para depois, teve uma redução leve. Esse segundo indivíduo, ele tinha 231, ele aumentou um pouco o colesterol. O terceiro diminuiu, esse diminuiu e por aí vai. Olhando para cá, para a amostra propriamente só assim, eu não consigo ter nenhuma decisão. Eu tenho que ter um procedimento para levar em conta a variabilidade que está por trás dessa amostragem que eu fiz, né, dos meus indivíduos que foram que estavam lá representados na minha amostra e tudo mais. Qual que é o procedimento? Vou conduzir um teste de hipótese estatístico, porque eu tenho as condições necessárias para isso, e nesse caso o teste T, que eu ensinei agora, ele vai ser suficiente. Para isso, o que a gente precisa? Calcular aquelas diferenças na nossa amostra, que é elas que a gente que elas vão ser utilizadas para eu ter um limiar, né, para decidir sobre a rejeição ou não da hipótese nula. Nesse caso específico, eu estou com amostras pareadas, eu vou definir como sendo μ1 o nível médio de colesterol no início do tratamento, ou seja, sem a dieta lá combinada com exercícios. E μ2 o nível médio do colesterol após a dieta, no final. Como o meu objetivo é verificar se o programa foi efetivo na redução do nível de colesterol, eu poderia montar a minha hipótese de duas maneiras. Aqui eu decidi fazer da seguinte maneira. Eu chamei meu μD, a média da diferença, de μ1 menos μ2. Então, eu estou considerando que eu vou tomar a média, a diferença, né, na medida antes do programa, né, da pessoa participar do programa, menos a medida que eu vou observar depois. Então, o programa vai ser efetivo para mim se nessa meu processo, né, de análise, a média da diferença for maior do que zero a partir de um certo limiar que eu vou determinar. Então, dizer que o programa foi efetivo é dizer que o μ1 é maior do que o μ2, ou seja, que a média, a diferença entre eles, que é o meu μD, é maior que zero. Porque se a média antes for maior do que depois, quer dizer que o programa ele diminuiu o nível de colesterol. E é isso que a gente quer verificar, tá? Se você define o μ1 como sendo a média depois e o μ2 como sendo a média antes, a sua hipótese, você teria que fazer um teste unilateral à esquerda. Porque para falar que o programa foi efetivo, nesse segundo caso, a média da diferença deveria ser menor que zero, ou seja, a média depois ser menor do que antes, tá? Para eu conduzir. Então, a formulação de quem é μ1, a definição de quem é μ1 e quem é μ2 é importante para você saber qual vai ser o sentido correto da sua hipótese alternativa para responder aquilo que se pede.
E aí, dada a forma como você formulou a sua hipótese, você vai analisar os seus dados com aquele sentido. No meu caso, eu vou pegar as diferenças da primeira amostra menos a segunda. Então, para cada indivíduo, eu vou calcular a diferença como sendo a média antes do participar do programa menos depois, nesse caso deu 1. Nesse segundo cara aqui, eu aumentei o nível de colesterol em 5, né? Então a diferença de antes menos depois ela é menos 5. Para esse segundo ela é 5 positiva. Para esse penúltimo aqui, por exemplo, a diferença antes era 74 unidades maior do que depois. E para o último foram 8 unidades maiores, aumentou um pouco. Então existe variabilidade no que acontece dado esse programa. Alguns aumentam muito, outros aumentam quase nada, alguns diminuem um pouco. Então, como que eu posso usar essas diferenças que eu observei dentre os pares aqui, ó, para concluir se o programa é efetivo ou não? Conduzindo aquele teste de hipótese que a gente fez. Então, só interessa a amostra das diferenças. Eu resumo essa amostra aqui agora, usando as estatísticas que eu preciso, né? Que nesse caso são a média amostral. Se você pegar esses dados e calcular, você vai ver que a diferença média é de 20,12, ou seja, em média, observou-se que o programa ele reduz em 20,12 unidades o nível de colesterol, tá? E o desvio padrão foi de 23,13. São todas as quantidades que eu preciso para calcular a minha estatística do teste T, que é quem? O D barra, que é a diferença observada na minha amostra, menos a diferença entre as médias populacionais, é o valor que eu estou sumindo em H0. Em geral, isso vai ser sempre zero aqui para a gente na disciplina, embora você pode estar interessado, às vezes, se as duas diferenças se a diferença entre as médias é igual a um outro valor, que não seja zero, mas aqui a gente não vai fazer dessa maneira, mas não faz diferença, eu só colocaria esse valor aqui, tá? E embaixo é o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho da amostra. Quando você calcular isso aí, vai dar 3,02. Esse valor da estatística é grande o suficiente para me trazer evidência para rejeitar a hipótese nula e então dizer, né, que sim, a média antes era maior que depois e então o tratamento é efetivo? Eu não sei dizer. Eu tenho que comparar isso daqui com um limiar crítico que vai vir da distribuição de probabilidades apropriada para a estatística de teste, que nesse caso é uma T com n-1 graus de liberdade, a minha amostra tem tamanho 12, então os graus de liberdade apropriados são 11. Para um teste com 5% de significância, como que eu localizo qual é o valor crítico? Ou seja, aquele valor que vai determinar a minha região, né? De forma que, a partir daquele valor, se a minha estatística, né, cair num valor superior a ele, eu vou rejeitar a hipótese nula. Como que eu faço para encontrar isso daqui? Eu vou na tabela da distribuição T, com 11 graus de liberdade, que é o que nos interessa só nesse exercício, porque ela é apropriada, e a tabela me dá justamente a cauda da direita da distribuição, né? Então, basta eu localizar aqui o meu nível de significância completo, não é dividido por 2, porque o teste é unilateral, o nível de significância 5%, então é essa coluna cruzada com a linha aqui correspondente ao grau de liberdade apropriado. Aí a gente acha que é 1,796, ou seja, se eu observar a minha estatística acima desse valor, é evidência suficiente para eu rejeitar a hipótese nula com esse nível de significância fixado. E foi o que aconteceu, porque 3,02, o valor observado para a estatística, é superior ao limite crítico aqui da região, ou seja, rejeita-se H0. Qual é a conclusão em termos práticos com isso? Que há evidências amostrais, existem evidências amostrais suficientes para apoiar a informação de que a dieta combinada com o programa de exercício reduz o nível de colesterol. Por que isso? Rejeitar H0 significa eu vim aqui falar assim, ó, eu rejeito a afirmação que está escrita aqui, de que a diferença entre as médias ela é zero, ou seja, que não existe um efeito do meu programa. Eu rejeito H0 na direção, né, do que está observado, né, na hipótese alternativa. Então, eu estou, de certa forma, aceitando que a diferença entre as médias ela é maior que zero, e isso induz para mim que o tratamento, sim, ele é efetivo. Eu poderia propor isso para a população inteira como um método de reduzir o nível de colesterol. Isso está feito, essa é a resposta. Se eu quiser calcular o valor P, né, eu tiver interesse em calcular esse valor P para tomar essa decisão, como que eu faria isso? O meu teste é unilateral à direita, então é basicamente a probabilidade de, naquela distribuição apropriada, eu observar algo superior ao que eu tive. Ou seja, qual é a probabilidade de na T com 11 graus de liberdade eu ter uma coisa acima do 3,02? Eu deveria ir lá na tabela da T com 11 graus,
localizar agora o ponto na reta correspondente ao valor para o qual eu quero saber a área acima dele. Quem é ele? O 3,02. Não tem esse valor exato aqui na minha tabela, mas eu consigo saber, por exemplo, que o 3,02 necessariamente, né, como a minha escala que ela é sempre crescente, ele está entre o 2,879, que eu tenho na tabela, e 3,106. Então, necessariamente, o meu valor P, se eu fosse calcular o valor exato dele, ele estaria entre 0,5% e 0,75%. Independente de quem seja o valor P nesse intervalo, ele é menor do que o nível de significância que eu estou especificando, que era 5%. Eu tenho certeza, a partir da tabela, que o meu valor P, que é essa probabilidade aqui do lado esquerdo, ela é menor do que 1% necessariamente. Tá? Por todas as coisas que a gente aprendeu sobre a lei da distribuição, eu consigo garantir isso a partir da tabela. E independente de quem esse valor for, abaixo de 1%, eu sei que ele vai ser também necessariamente abaixo de 5%, que é o meu alfa. Ou seja, rejeita-se H0, porque a conclusão com base no valor P é, se o valor P é menor que o alfa, rejeita H0. Tá certo? A conclusão sempre é a mesma com a região crítica ou com o valor P. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui, eu coloquei para vocês a saída, por exemplo, de um software estatístico. Nesse bloco da disciplina eu vou mostrar para vocês a maneira como a gente faria esse teste no Excel, tá? Ou em algum outro software. E aí, no fundo, quando você faz isso lá, o software libera para você uma saída com todas as medidas descritivas obtidas a partir da amostra. Ele solta um grau de liberdade, ele solta um valor para o valor P, para um teste unicaudal e bicaudal. Então, eu vou fazer um outro vídeo pequeno para anexar a esse, ensinando como que eu faria esse procedimento de teste, né? Dadas essas amostras, como que eu usaria um software para obter o meu resultado se eu não quisesse fazer isso na mão. Bom, então esse resultado do Excel eu vou mostrar a vocês em um vídeo separado, mas vocês vão ver que ao final aqui do material, né, depois do exemplo que a gente resolveu, eu deixei um exercício para vocês praticarem. Então eu sugiro que peguem um método, entenda como que isso vai ser feito, como deve ser feito o procedimento para testar hipóteses com amostras pareadas, tá? Esse é um outro exemplo. Façam à mão, tanto pelo método da região crítica, quanto calculando o valor P. E depois que vocês assistirem ao vídeo lá de como fazer no Excel, vocês podem pegar essas amostras, colocar lá e conferir o resultado de vocês com o que ele vai soltar. Tá certo? Bons estudos e até logo.